Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Vou deixar aqui uns versículos que se encontram em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1 que diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. Li aqui do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 28 de Deuteronômio. Eu estava meditando nesses versículos, né? E ao mesmo tempo vendo que a palavra de Deus, ela nos ensina, nos alerta para que quando nós pensarmos em desobedecer à voz de Deus, a gente saber que por poucas coisas nós vamos perder todas essas bênçãos, né? Eu sempre comento sobre isso. Tô tendo dificuldade aqui de falar no vídeo, porque eu sempre falo olhando para a câmera e falando com as pessoas. Hoje eu deixei, gente, aqui a câmera virada lá pro outro lado, porque eu tô um pouco resfriada, né? Aí a alergia, né, atacou bastante essa semana. Então vai ficar melhor eu falando assim. E o Senhor nos orientando aqui sobre as bênçãos decorrentes da obediência, né? E às vezes nós deixamos de receber as bênçãos do Senhor por tão pouco, né? Deixamos de obedecer a Deus por tão pouco e perdemos tantas coisas. E eu fiquei aqui esses dias, eu estava conversando aqui com meu esposo, eu gosto de conversar com ele, e ele falando assim, a gente falando sobre o canal aqui do YouTube, que às vezes eu me afasto um pouquinho, fico sem gravar vídeos. Como eu sempre falo para vocês, aqui ainda não é o meu trabalho, o YouTube ainda não é o meu trabalho, né? Por enquanto. E eu já ouvi várias pessoas falando, né, para mim, por que que eu não volto a falar sobre o que eu falava antes, né? Porque o que dá engajamento, às vezes é polêmica, as pessoas gostam, né, de embates, de polêmicas, de tantas coisas. Mas eu quero falar para vocês que eu tenho recebido tantas bênçãos, mas tantas bênçãos da parte do Senhor, que às vezes eu até fico pensando se eu mereço, né, tantas coisas. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente ouve, quando a gente atenta para a voz do Senhor e tem cuidado de guardar os seus mandamentos, né? Aqueles mandamentos que o Senhor nos ordena, ele sempre nos exaltará, né? Ele diz aqui, fala que ele exaltará sobre todas as nações. Na época, ele falando para o povo de Israel. Mas hoje, nós temos que saber que até hoje, quando eu e quando você damos ouvido à voz de Deus e começamos a fazer aquilo que agrada a Ele ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores, não por merecimento nosso, mas pela misericórdia dele. E grandes coisas o Senhor faz nas nossas vidas, né? Eu estava precisando fazer uma viagem no final do ano, eu queria ir até a minha casa, ali no Piauí, e pensando, meu Deus, como que eu vou fazer essa viagem?
né? E como que eu ia, né? Porque tem que organizar muitas coisas e eu queria fazer alguma reforma ali na minha casa, né? Porque quando a gente vai, tem sempre alguma coisa para fazer. E o Senhor, ele abriu as portas de uma tal maneira que as minhas passagens já estão compradas, graças a Deus, né? E aquilo que eu queria fazer lá, algumas coisas que eu queria comprar, o Senhor abriu as portas, eu já comprei. Quando chegar lá, eu quero mostrar ali a minha casa para vocês, mostrar para vocês como que Deus faz na vida daquele que ouve a voz dele, né? Então, ao invés de eu ficar preocupada, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir lá, eu tenho que falar de fulano, eu tenho que falar de Beltrano, eu tenho que assistir vídeo de tal pessoa, eu tenho que entrar em embate com alguém, porque eu tenho que conseguir engajamento, eu tenho que conseguir visualização a qualquer preço, né? Porque eu tenho que ganhar e, sabe, fica aquela coisa. Mas a palavra de Deus nos diz que para a gente alcançar as bênçãos do Senhor, é tão somente ouvir a voz dele atentamente, né? E eu ouvi a voz do Senhor quando alguém chegou e falou para mim, irmã, não fique fazendo certos tipos de vídeos, né? Toma cuidado, se preocupe em fazer a vontade de Deus, né? Que Deus vai te dar estratégia e logo, logo Deus vai te dar um meio de você fazer os seus vídeos sem precisar atacar ninguém, sem precisar magoar ninguém, porque quem aplaude esse tipo de nicho é o inimigo que está feliz, o inimigo das nossas almas que está feliz, né? Vendo pessoas que têm conhecimento da palavra dele fazendo esse tipo de coisa. Então não se preocupe, porque o que você precisa, Deus vai providenciar. Só precisa você dar ouvido à voz de Deus, né? E eu tenho feito isso, né? Parado para pensar, meditando nos vídeos que eu vou fazer. Primeiro eu peço para Deus, né? Se realmente aquilo vai agradar ao Senhor. E é isso que eu estou fazendo. Por isso vocês estão vendo eu um pouco afastada, né? Às vezes a pessoa fala, você tá com medo, irmão? Não, não é medo, é temor a Deus. É temor a Deus. Né? Claro que eu vou voltar com os meus vídeos, vou falar sobre pessoas, sim, né? Vou fazer comentários, porque aqui a gente tem aqui esse canal, a gente sempre tem a nossa opinião. Mas eu vou procurar primeiramente fazer a vontade de Deus e ouvir a vontade de Deus. Para que não fique longo esse vídeo, eu vou parando por aqui, né? Que Deus abençoe sua vida, que você alcance as bênçãos do Senhor na sua vida. E o meu próximo vídeo, né? Eu quero falar mais um pouquinho do que Deus está fazendo na minha vida, gente. Porque Deus é maravilhoso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha casa para as pessoas que estão chegando, né? Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. E quando você der ouvido à voz do Senhor, tenha certeza que Ele também vai fazer na sua vida. Você pode passar por luta, né? Por algumas adversidades da vida, mas o importante é que o Senhor, Ele vai estar contigo, né? Então é isso, gente. Se gostou do conteúdo, se inscreva, dá aquele joinha e deixe o seu like, que é importante, né? E pode continuar assistindo, porque eu tenho coisas maravilhosas da parte do Senhor para contar aqui, né? Vai ser vídeos diversificados, porque é um pouco de tudo com Marilene Lopes, mas que seja vídeos para edificar e para ajudar, né? E é isso que eu quero fazer, né? E até um próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.